Olá, sejam bem-vindos ao capítulo 3 do curso Assistente de Logística, oferecido pela rede ABESC Ceará. Peço que você lembre-se de curtir e se inscrever aqui no nosso canal, assim isso incentiva a gente a te trazer mais cursos de forma gratuita e compartilhar conhecimento com vocês. Vamos lá? O nosso capítulo 3, a gente vai falar sobre o processo de transporte e distribuição. O processo de transporte e distribuição ele vai envolver várias etapas, então desde a separação e a embalagem dos produtos até o seu carregamento nos veículos que vão para a entrega. Então, as atividades de comércio e a necessidade de interação com outras localidades revelam a importância do transporte de mercadorias e pessoas no desenvolvimento de uma região. A zona produtora ela precisa distribuir seus produtos para a zona de consumo. A utilização racional dos meios de transporte oferecida e preços razoáveis influi significativamente na competitividade dos produtos comercializados. Temos os modais de transportes. Então, os modais de transportes, eles representam os diferentes meios pelos quais as mercadorias são movimentadas ao longo da cadeia de suprimentos. A escolha do modal adequado, ele vai depender de diversos fatores, como a distância, o tipo de produto, o custo, a urgência da entrega e as condições de infraestrutura disponíveis. A seguir, vamos explorar os principais modais de transporte, que são terrestre, que dentro do terrestre tem o rodoviário, ferroviário e dutoviário. Nós também veremos aquaviário e aéreo. Quanto à forma, existem 4 formas que a gente pode te mostrar aqui hoje neste curso, que é o unimodal, que ele vai envolver apenas uma modalidade. Tem a intermodal, que ela vai envolver mais de uma modalidade para cada trecho ou modal, ele é realizado um contrato. Segmentados, que ele vai envolver diversos contratos para diversos modais. Sucessivos, que é quando a mercadoria para alcançar o destino final, ela vai precisar ser transbordada para prosseguimento em veículo da mesma modalidade de transporte. Tem a multimodal também, que ela envolve mais de uma modalidade, porém é regido por um único contrato. Dentro do modal rodoviário, ele é o mais utilizado no Brasil e em muitos outros países devido à sua flexibilidade. Então, esse modal ele vai envolver o uso de caminhões, carretas, veículos leves para o deslocamento da mercadoria por estradas e rodovias. Quais são as vantagens? A flexibilidade em termos de rotas e horários, permitindo entregas de porta a porta. Ele é ideal para distâncias curtas e médias e para mercadorias que exigem agilidade na entrega, como produtos perecíveis e cargas fracionadas. A desvantagem, a dependência da qualidade das estradas, que em muitos países pode ser precária, resultando em atrasos e aumento de custos de manutenção. Além disso, o custo do transporte rodoviário ele pode ser elevado devido ao preço do combustível, pedágios e outros encargos, tornando menos competitivo para longas distâncias e grandes volumes de carga. Já no modal ferroviário, ele é caracterizado pelo uso de trens para o deslocamento de grandes volumes de carga para longas distâncias. Ele é bastante utilizado para transportes de matéria-prima, como minérios, grãos e combustíveis, em áreas com infraestrutura ferroviária adequada. A vantagem dele é que ele é altamente eficiente para o deslocamento de grandes quantidades de mercadorias a um custo por tonelada mais baixo, especialmente em trajetos longos. Além disso, o modal ferroviário ele é considerado mais sustentável do ponto de vista ambiental, emitindo menos poluentes em comparação aos transportes rodoviários. A desvantagem dele é a limitação de rotas e a dependência da infraestrutura da infraestrutura existente. Então, em muitos países, a malha ferroviária ela não é suficiente, extensa ou interconectada. Então, ela vai limitar as opções de entrega direta e exigindo, assim, a combinação com outros modais, como rodoviário, para atingir o destino final. No modal dutoviário, ele envolve o transporte de produtos líquidos ou gasosos por meio de dutos, como oleodutos e gasodutos.
Ele é comumente utilizado para transportar petróleo, gás natural e outros produtos químicos em grandes volumes. A vantagem é que ele é altamente eficiente para o transporte contínuo e automatizado de grandes volumes de produtos ao longo de longas distâncias. Ele oferece um custo operacional baixo, é menos suscetível a fatores externos como condições climáticas ou trânsito, garantindo um fluxo constante de mercadorias. A desvantagem: alto custo inicial para a construção dos dutos, o que vai exigir um investimento significativo e planejamento de longo prazo. A manutenção dos dutos também pode ser complexa e dispendiosa, especialmente em regiões remotas. Já no modal aquaviário, ele vai incluir o uso de navios e embarcações. Então, ele é o modal mais adequado para o transporte de grandes volumes de carga por longas distâncias internacionais. Ele é amplamente utilizado no comércio exterior para o transporte de contêineres, petróleo, grãos e outros commodities. A vantagem é a sua capacidade de movimentar grandes volumes de carga a um custo relativamente baixo. Além disso, o modal aquaviário tem uma alta eficiência energética em relação à quantidade de carga transportada. A desvantagem: ele é lento em comparação a outros modais, podendo levar semanas ou até meses para completar uma viagem. Assim como o modal ferroviário, o transporte aquaviário geralmente requer a interação com outros modais para entregar a mercadoria até o destino final. O modal aéreo é mais rápido entre todos os modais e é utilizado para envio de mercadorias de alto valor agregado, urgentes ou perecíveis. Esse modal envolve o uso de aviões para transporte de cargas nacionais e internacionais. A sua vantagem é que ela é a escolha preferida para o transporte de produtos que precisam chegar ao destino em curtos períodos de tempo, como medicamentos, eletrônicos e mercadorias com alto valor agregado. Além disso, o transporte aéreo ele tem um alcance global, permitindo assim entregas rápidas em praticamente qualquer parte do mundo. A desvantagem é que o transporte aéreo é o mais caro, tanto em termos de frete quanto de custos adicionais, como taxas aeroportuárias e seguros. Além disso, o modal aéreo ele pode ser afetado por condições climáticas e questões de segurança, como greves e conflitos internacionais que podem causar interrupções nas operações. Sobre o modal de transporte adequado. A escolha do modal ele depende de uma análise detalhada das características do produto, da distância a ser percorrida, do custo-benefício e da urgência da entrega. Em muitas operações logísticas, é comum a combinação de diferentes modais para otimizar o processo de transporte e distribuição, aumentando a eficiência e a competitividade da cadeia de suprimentos. Então, uma logística bem estruturada, ela considera não apenas os custos e o tempo, mas também a sustentabilidade, a segurança e a capacidade de adaptação às necessidades específicas de cada operação. Ainda aqui no capítulo 3, vamos entender o planejamento e controle de distribuição. Ela envolve a organização, execução e monitoramento das atividades necessárias para garantir que os produtos cheguem aos clientes finais de maneira eficiente e dentro do prazo estabelecido. Então, neste contexto a seguir, são detalhados os principais elementos do planejamento e controle da distribuição. O planejamento da rede de distribuição ele consiste em definir a estrutura e a localização dos centros de distribuição, armazéns e pontos de entrega, levando em consideração a proximidade com os clientes e a eficiência no atendimento. Essa etapa ela vai envolver a análise da demanda, do perfil do mercado e das características dos produtos, visando criar uma rede que minimize os custos de transporte e aumente a rapidez da entrega. Falando aqui dos CDS, né, que são a localização dos centros de distribuição, a escolha da localização estratégica desses CDS é uma decisão crucial, pois afeta diretamente o tempo de resposta ao cliente e os custos logísticos. Fatores como acesso a rodovias, proximidade de fornecedores, disponibilidade de mão de obra e infraestrutura regional devem ser considerados ao definir a localização dos centros de distribuição. Aqui no dimensionamento da capacidade de armazenagem e fluxo, ela acontece assim. Após definir a localização, é importante planejar a capacidade de armazenagem dos centros de custos.
dos centros de distribuição e o fluxo de movimentação dos produtos dentro e entre os centros. Isso vai incluir a determinação de quantos produtos podem ser estocados em cada local e a criação de rotas internas otimizadas para o recebimento, processamento e expedição dos pedidos. Um planejamento eficaz permite atender à demanda sem superlotar os armazéns ou gerar gargalos nas operações. Processo de picking e packing, que podemos traduzir para o português como separação e embalagem. Então, no contexto da distribuição, os processos de separação e embalagem são etapas críticas para garantir a acuracidade e eficiência das operações logísticas. Então, esses processos devem ser cuidadosamente planejados e controlados para evitar erros que possam resultar em atrasos ou insatisfações dos clientes. Aqui vamos entender um pouquinho da separação. Ele é um processo de coleta dos produtos que serão enviados ao cliente a partir do estoque. Então, existem diferentes métodos de separação, como a separação por pedido, onde cada pedido ele é separado individualmente. Tem a separação por zona, onde cada operador é responsável por uma área específica do armazém. A separação por onda, onde os múltiplos pedidos são coletados simultaneamente. A escolha do método de separação depende do volume dos pedidos, do layout do armazém e do tipo de produto. Sistemas automatizados e tecnologia, como códigos de barras e RFID, são amplamente utilizados para aumentar a precisão e velocidade do processo de separação. Agora, entendendo um pouco da embalagem, ele é um processo de embalagem dos produtos para transporte. Então, um bom planejamento de embalagem ele considera tanto a proteção dos produtos durante o transporte quanto a otimização do espaço e dos materiais de embalagem. Aqui no capítulo 3, ainda podemos falar da gestão de rotas e transporte. Então, é um dos fatores mais importantes para a eficiência da distribuição, a otimização de rotas e a gestão de frotas. Então, uma gestão eficaz das rotas ela vai envolver o uso de tecnologias para definir o melhor trajeto, considerando fatores como distância, trânsito, condições de estradas e janelas de entrega. Como é feita a otimização de rotas? Ela é feita através de softwares de roteirização que vai analisar múltiplos fatores e sugerir os melhores caminhos para as entregas. A otimização das rotas, ela não apenas vai reduzir o tempo de entrega, mas também economiza muito combustível e diminui o desgaste dos veículos e melhora a produtividade das operações. E como funciona a gestão de frota? Além da definição de rotas, o controle de distribuição inclui a gestão da frota, que vai abranger a manutenção dos veículos, o monitoramento de desempenho do motorista e a gestão dos custos operacionais. Tecnologias como GPS e telemetria são essenciais para o gerenciamento da frota e para garantir a segurança e a eficiência das operações. Ainda aqui no processo de transporte e distribuição, a gente pode também incluir indicadores de desempenho logístico. O controle da distribuição deve ser acompanhado de indicadores de desempenho logísticos conhecidos como KPIs, que são métricas utilizadas para avaliar a eficácia das operações. Eles permitem identificar pontos críticos, otimizar processos e tomar decisões baseadas em dados. Vamos entender aqui o On-Time Delivery, ou OTD. Esse indicador ele mede o percentual de entregas realizadas no prazo acordado. Então, o alto OTD, ou OTD, reflete a eficiência do planejamento e execução da distribuição, enquanto baixos índices indicam problemas que precisam ser solucionados, como atrasos no transporte ou falhas no processamento de pedidos. Como que funciona o custo por entrega? Este KPI ele vai analisar o custo médio para realizar cada entrega, levando em consideração todos os fatores envolvidos, como combustível, pedágio, manutenção da frota e mão de obra. E como que funciona a taxa de retorno e devolução? Esse indicador ele avalia o percentual de entregas que foram retornadas ou devolvidas por problemas como erros de pique, avarias ou insatisfação do cliente. Então, altas taxas de devolução indicam a necessidade de melhorar os processos internos ou ajustar as estratégias de transporte e embalagem.
E vamos falar agora da prevenção e gestão de risco na distribuição. Então, esse tipo de planejamento ele deve incluir estratégias de prevenção e gestão de risco. Esses riscos eles podem variar desde interrupções causadas por desastres naturais e problemas de infraestrutura até questões como furtos, acidentes e greves. Como seria essa prevenção na contingência e planos de recuperação? Um bom plano de distribuição ele deve prever cenários adversos e estabelecer planos de contingência. Isso pode incluir rotas alternativas, acordos com transportadoras terceirizadas e protocolos de comunicação em caso de emergência. E como funciona a prevenção com seguros e compliance? Além de planos de contingência, a contratação de seguros para mercadorias e veículos é essencial para mitigar prejuízos financeiros. O cumprimento das regulamentações e normas legais, como leis trabalhistas e ambientais, também faz parte do controle da distribuição, garantindo que as operações estejam sempre em conformidade e evitando penalidades. Esses são processos que exigem uma visão estratégica e a integração de diferentes áreas da logística, desde a definição da rede de distribuição até a gestão de rotas e indicadores de desempenho. Cada etapa precisa ser cuidadosamente planejada e monitorada para garantir eficiência e reduzir custos e atender às expectativas do cliente. A tecnologia desempenha um papel central, proporcionando ferramentas avançadas para o controle de operações e análise de dados em tempo real. Gestão de rotas e eficiência logística. Ela envolve o planejamento, a definição e monitoramento dos trajetos percorridos pelos veículos de transporte, considerando fatores como tempo, distância, custo e segurança. A eficiência logística, por sua vez, está diretamente ligada à capacidade de minimizar desperdícios e maximizar o desempenho das operações de distribuição. Então, neste contexto, a gestão de rotas ela vai desempenhar um papel crucial para a competitividade das empresas e a satisfação dos clientes. Vamos ver agora os principais aspectos relacionados a essa temática. Otimização de rotas. A escolha da rota mais adequada ela tem um impacto direto no custo total da operação e na qualidade do serviço prestado. Ela consiste em determinar os trajetos mais eficientes para a realização das entregas, considerando uma série de variáveis como distância, tempo de deslocamento, condições de tráfego, restrições de horários e janelas de entrega. Vamos entender aqui uma otimização com algoritmos e tecnologia de roteirização. A otimização de rotas, em grande parte, ela depende de sistemas de roteirização que utilizam algoritmos avançados para processar dados e gerar rotas otimizadas. Além disso, os softwares de roteirização eles podem integrar dados históricos de tráfego, previsões meteorológicas e informações geográficas para definir as melhores rotas, economizando tempo e recursos. A otimização de rotas fixas ou dinâmicas ela vai depender da natureza da operação logística. Então, as rotas elas podem ser fixas ou dinâmicas. Rotas fixas, elas são aquelas que seguem um trajeto pré-definido, utilizando em operações regulares, como entregas periódicas em clientes recorrentes. Já as rotas dinâmicas, elas são ajustadas e continuamente de acordo com a necessidade de cada dia, com as condições em tempo real. Monitoramento e controle de rotas. O uso de tecnologias de rastreamento e sistemas de gestão de transporte permite uma visibilidade completa das operações, aumentando a eficiência e a segurança. Então, o tipo de monitoramento no rastreamento em tempo real, que seria a telemetria GPS, ela vai permitir você acompanhar a localização exata de cada veículo, monitorar sua velocidade, a rota percorrida e condições da viagem. Além disso, a telemetria ela fornece dados detalhados sobre o desempenho do veículo, como consumo de combustível, tempo de parada e comportamento do motorista, ajudando na manutenção preventiva e na melhoria contínua das operações. O tipo de monitoramento feito em gestão de ocorrências e comunicação é um sistema eficaz de monitoramento de rotas, e ele inclui a gestão de ocorrências, como atrasos, acidentes, avarias e dificuldades no trânsito. Então, a comunicação constante entre a equipe de monitoramento e os motoristas
permite resolver essas situações e, se necessário, ajustar as rotas para evitar maiores prejuízos. A integração com dispositivos móveis e aplicativos de comunicação interna facilita a troca de informações em tempo real, permitindo as decisões mais ágeis e assertivas. Partindo aqui para a redução de custos e eficiência operacional, a gestão de rotas ela está diretamente ligada à redução desses custos logísticos, especialmente em relação às despesas com combustível, manutenção dos veículos e horas extras dos motoristas. Um planejamento de rota eficiente ele vai permitir reduzir o tempo de deslocamento, otimizar a utilização da frota e minimizar o desgaste dos veículos. Então, a redução aqui, uma estratégia de economia de combustível, é um dos principais custos operacionais na logística de transporte. Então, ao planejar rotas mais curtas e evitar áreas congestionadas, é possível reduzir significativamente o consumo de combustível. E já na estratégia do uso ótimo da frota, a gestão de rotas eficiente também considera a capacidade dos veículos e a otimização das cargas. Um bom planejamento distribui as entregas de forma equilibrada entre os veículos, evitando viagens com capacidade ociosa ou sobrecarga. Isso aumenta a produtividade da frota e prolonga a vida útil dos veículos, resultando em menores custos em manutenção e reposição. Dentro do processo de transporte e distribuição, a gente também tem que lembrar de falar da sustentabilidade e o impacto ambiental. A eficiência logística ela não se limita apenas à redução de custos, mas também à responsabilidade ambiental. Então, a otimização de rotas ela vai contribuir diretamente para a redução das emissões de gases poluentes, como o CO2, ao diminuir o tempo de viagem e o consumo do combustível. Então, uma boa estratégia é a roteirização verde. Empresas cada vez mais buscam alinhar seus objetivos de eficiência com práticas sustentáveis. A roteirização verde ela consiste na escolha de trajetos que, além de serem economicamente vantajosos, diminuem o impacto ambiental. Isso pode incluir a priorização de rotas com menor trânsito, a utilização de veículos com menor emissão de poluentes, e a integração com modais mais ecológicos, como bicicleta e veículos elétricos em entregas urbanas. Já indo para estratégias de responsabilidade social e imagem corporativa, podemos dizer que a adoção de práticas sustentáveis na gestão de rotas não só gera benefícios operacionais, mas também fortalece a imagem corporativa da empresa. A eficiência logística com foco em sustentabilidade pode se tornar um diferencial competitivo e agregar valor à sua marca. E temos que falar também dos desafios e as tendências na gestão de rotas. Apesar dos avanços tecnológicos, a gestão de rotas enfrenta desafios constantes, como a imprevisibilidade do trânsito, mudanças climáticas e flutuações na demanda. No entanto, as tendências emergentes estão transformando a maneira como as operações logísticas são gerenciadas, proporcionando novas oportunidades de melhoria. Então, temos aqui uma estratégia de usar a inteligência artificial e machine learning. O uso de inteligência artificial e machine learning na roteirização e gestão de rotas está se tornando uma prática muito comum. Essas tecnologias elas são capazes de prever padrões de demanda, otimizar o uso da frota e ajustar automaticamente as rotas em tempo real, considerando variáveis como condições climáticas e congestionamento. Além disso, a IA ela pode recomendar ações proativas para prevenir atrasos e melhorar a eficiência geral das operações. Dentro da estratégia para utilizar a logística urbana e última milha, a distribuição urbana e última milha são áreas que apresentam grandes desafios, principalmente em cidades com alto tráfego e restrições de acesso. Então, a gestão de rotas precisa estar preparada para lidar com a complexidade das entregas urbanas, otimizando o uso de espaços e garantindo a entrega rápida e precisa. A gestão de rotas ela é um dos pilares para a eficiência da logística, impactando diretamente os custos, a produtividade e a satisfação dos clientes. Através da combinação de tecnologia avançada, monitoramento constante e planejamento estratégico, é possível criar operações mais ágeis, econômicas e sustentáveis. As empresas que investem na gestão de rotas como parte central
de sua estratégia logística e são melhor posicionadas para se destacar em um mercado cada vez mais competitivo e dinâmico. Bom, espero que aqui você tenha aprendido muita coisa no nosso capítulo 3 e eu te vejo na nossa próxima aula no capítulo 4. Até mais!